Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Você deixa marcado aí, ligado no seu celular esse texto. Eu vou ler somente até o verso 4, mas nós vamos passear em todos esses 12 versos do capítulo 2. Diz assim o verso 1: Vários dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia de visitas que não havia espaço nem para mais uma pessoa até do lado de fora. E Jesus pregava a palavra a eles, e chegando 4 homens carregando um paralítico numa esteira, eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto, por cima onde estava Jesus, e fizeram um homem doente na esteira descer à sua frente. Só até aí, mas deixa marcado. Quando eu li esse texto, me bateu uma saudade de ver a igreja lotada, como a gente viu pouco antes do dia 22 de março de 2020, foi, não lembro o último domingo, acho que foi dia 8 de março, 8 ou 13 de março de 2020, foi o último culto presencial de igreja lotada que nós tivemos. Jesus, ele está aí nos seus encontros. Nós estamos falando dos encontros de Jesus, e esse é um encontro que realmente marcou a vida de um homem, esse paralítico que lemos. E Jesus está aí fazendo uma excursão pelas sinagogas do seu tempo, e ele está voltando para Cafarnaum. Mas aonde Jesus chegava, onde Jesus parava, a multidão ficava em sua volta, porque eles queriam ouvir dele, aprender dele, levar os seus doentes até ele. E ele para numa casa, como nós lemos, e essa casa rapidamente se enche, rapidamente as pessoas param ali para ouvir Jesus. Jesus, ele ensinava o evangelho, ou ensinava as escrituras, totalmente diferente dos fariseus do seu tempo, dos religiosos do seu tempo. E as pessoas queriam ouvir, as pessoas viam nele algo diferente, que mais tarde vão descobrir que ele era o próprio Messias. E nessa casa, provavelmente uma casa simples, humilde, as casas daquele tempo eram muito interessantes, pois as casas eram populares, e não popular no sentido que nós conhecemos aqui no Brasil, de casas populares para pobres. Era popular porque todo mundo tinha acesso, a vizinhança se conhecia. Então, se você morasse numa aldeia como a de Cafarnaum naquele tempo, você abriria a sua casa pela manhã, e as pessoas entravam, conversavam com você, sentariam à beira do fogão de lenha, e ali iam conversar. E só não entravam quando você deixasse a porta fechada por alguma questão pessoal, que não queria ser incomodado. Mas as casas eram assim, as pessoas tinham liberdade, e algumas delas, e provavelmente essa era uma dessas casas, não tinham portões, não tinham muros na frente, já a porta da sala já dava na rua. Então, era um povo que se juntava, e de repente aparece 4 anônimos, ou melhor, 5 anônimos, porque o paralítico só é conhecido como paralítico, que querem chegar até Jesus. E ali eles tentam chegar e se deparam com a multidão à porta e não conseguem ir. Mas esses obstáculos não impedem esses homens de chegarem até Jesus. Assim como aqueles que correm nas Olimpíadas, que participam de corrida de obstáculos, eles não param na frente dos obstáculos, eles enfrentam. Às vezes até caem, mas eles enfrentam. E esse aqui já é o primeiro ensinamento desse encontro que eu aprendo para nossas vidas, que diante de obstáculos a gente não tem que parar. Diante de obstáculos a gente precisa avançar, a gente não pode reduzir a marcha. A gente tem enfrentado aí nesses últimos
na verdade, já há mais de um ano. Essa pandemia tem sido um obstáculo para a nossa comunhão como igreja, um obstáculo para a nossa sociedade, um obstáculo para os próprios funcionários da área da saúde, que estão esgotados, já chegando ao seu último suspiro dentro de um hospital, dentro de um lugar de saúde. Mas eles não desistem, nós não desistimos, porque a gente não pode parar diante de obstáculos. Ou a gente dá a volta, ou a gente arruma um meio, e esses homens me ensinam justamente uma coisa, já depois dos obstáculos, que eu preciso usar os recursos que eu tenho. Os recursos que chegam às nossas mãos. Qual era o recurso desses homens? Eles chegam diante de uma multidão, não dá para passar mal da entrada da porta. Eu acredito que o mais alto dos quatro deve ter esticado o pescoço e olhado, olha, Jesus está lá na frente. Mas tem muita gente na frente. Tem muita gente que impede a gente chegar lá. O pessimista, que sempre tem, né, dentro de nossas amizades, tem aquele que é mais pessimista. Deve ter pensado, olha, não dá para chegar lá. É melhor a gente esperar aqui na porta, e na hora que Jesus passar, a gente conta a nossa história para ele. Mas a gente sempre também tem aquele amigo mais esperançoso, criativo, que tem seus recursos. Queria ter pensado, olha, eu tive uma ideia, por que a gente não vai pelo telhado? Algumas casas, e creio eu, que ainda que o texto não diga, essa deveria ser uma delas, que tinha do lado uma escada que dava acesso ao telhado, porque algumas casas eles colocavam ali o trigo, colocavam algumas coisas para ir secando. E eu acredito que essa deve ter sido uma, porque eu fico imaginando como é que subiram com uma maca e mais 4 homens. E o recurso que eles tinham era o telhado, para chegar até Jesus. E não eram telhados tão fortes como os nossos hoje. Esses homens, o único recurso que chegou às suas mãos era subir num telhado para levar o seu amigo. Queridos, às vezes a gente fica tão fixado na dificuldade, nos problemas, que a gente começa a esquecer os recursos que nós temos para sairmos das situações que temos. E um dos maiores e o melhor recurso que nós temos é o próprio Senhor conosco. E quantas vezes nós deixamos de ir até Ele porque nós deixamos com que os obstáculos, os medos, as preocupações fazem com que a gente não vá até Ele. A gente olha a multidão e diz, não dá para ir. A gente olha a pandemia e diz, olha, não dá. E a gente vai deixando o Senhor de lado. A gente vai deixando a nossa comunhão com Ele de lado, a comunhão com o irmão de lado, porque achamos que não temos recursos. Enquanto nós podemos, por exemplo, com os nossos irmãos, pegar o telefone e ligar. Estamos aí na campanha Eu Ligo, eu espero que todos já tenham participado. E é um recurso que nós temos. Uma outra coisa que esse texto me ensina é que a gente pode usar das nossas criatividades. Eles usaram a criatividade, e a criatividade deles foi justamente ir até o telhado. Fugir um pouquinho da lógica, sermos ousados, sair um pouco dos métodos fechados. E às vezes, queridos, e aqui eu queria destacar, que por vezes a gente deixa de levar a mensagem do Evangelho, dizendo que não temos recursos, dizendo que está difícil por causa da pandemia, enquanto nós podemos ser criativos e quebrar os paradigmas para levar a mensagem do Evangelho àqueles que precisam. Você pode levar a mensagem do Evangelho mesmo sem juntar-se à igreja. Você pode levar através de uma mensagem de uma rede social, como disse há pouco, de uma ligação, mantendo o contato, orando, dizendo, estou orando por você. Ser criativo.
quebrar os paradigmas da nossa vida, aquelas coisas que a gente acha que é quadradinho e tem que ser daquele jeito. Eu lembro de uma vez ouvindo uma mensagem do pastor Neil Barreto, da Igreja Betânia, Rio de Janeiro, e ele comentando que ele gosta muito de andar de moto, e ele e a esposa e mais um casal começaram a fazer umas viagens de moto, e usaram isso como ferramenta criativa para a evangelização. O que eles faziam? Eles iam chamando os amigos para andar de moto, não falavam de Jesus no primeiro momento, mas ganhavam para si essas pessoas e depois levavam à presença de Jesus. E hoje, ele conta que já tem um ministério com mais de 300 motociclistas que conhecem Jesus e querem levar Jesus. Criatividade. Há várias formas de levarmos as pessoas até Jesus. Mas primeiro a gente precisa quebrar os nossos paradigmas, sair da nossa zona de conforto e usar as criatividades que Deus nos deu, usar os recursos que Deus nos deu. Mas esses 4 homens me ensinam algo que tem sido fundamental nesse nosso tempo. Fé. Ter fé. O verso 5 diz assim: a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Irmãos, Jesus com certeza poderia fazer um milagre sem aqueles homens precisarem ir pelo telhado. Acredito eu, que se eles gritassem lá da porta: Jesus, cura o nosso amigo. Assim como ele fez com aquele centurião romano, que nem precisou ir na casa do centurião e de lá mesmo ele já proferiu uma palavra de fé e aquele homem foi curado. De onde Jesus estava, na porta onde eles poderiam estar, Jesus curaria aquele homem. Mas eles também entenderam que Jesus poderia curar, mas eles tinham que fazer também a parte deles. E a parte deles foi a demonstração de fé. Eles não tinham garantia de que Jesus o curaria. Eles não tinham garantias de que conseguiriam chegar até onde Jesus estava, que nem mesmo o telhado aguentaria os 5 homens. Mas eles, por fé, levaram aquele homem paralítico até a presença de Jesus. A fé, ela não é inativa. A fé não é um pulo no escuro. A fé não é um simples dizer, vai em paz e eu vou orar por você. A fé exige com que a gente também seja ativo. A fé também exige que nós também tenhamos a nossa participação. A fé espera que você ore sim, mas que vá e faça a sua parte. A fé é uma súplica que pode ser sem palavras, mas jamais sem ação. Guarda isso. A fé é uma súplica que pode ser sem palavras, mas jamais sem ação e sem atitudes. E diante da fé daqueles homens, ele olhou para aquele paralítico, imagine Jesus de pé, olhando para aquele homem, e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E soa estranho aos nossos ouvidos. Poxa, ele precisava de perdão de pecado ou voltar a andar? Ele precisava andar. Só que na tradição judaica, é interessante, que não muito diferente para alguns hoje, uma pessoa que tinha uma deficiência, acreditava-se que ela estava em pecado, acreditava-se que Deus estava zangado com ela, e por isso ela estava daquele jeito. Então quando Jesus olha para aquele homem, ele, antes de levar aquele homem à cura, para que ele voltasse a andar, ou
andasse, Jesus sabia que primeiro teria que renovar a fé dele. Obrigado, meu irmão. Jesus primeiro tinha que renovar a fé daquele homem. E nessa renovação de fé, precisava mostrar para aquele homem que Deus não estava zangado com ele. Por isso ele diz: perdoados estão os teus pecados. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: olha, você não precisa ter medo de Deus. Olha, Deus não está zangado com você. Deus te ama. Deus te valoriza. Está tudo bem. Você está perdoado pelo Senhor. Talvez aquele homem se sentisse como um menino assustado na escuridão por causa da sua enfermidade. Ele achava, talvez, de tanto ouvir as pessoas falando, que ele estava em pecado com Deus. Então Jesus precisa primeiro trabalhar a mente daquele homem, trabalhar na consciência daquele homem, que não era questão de um pecado, mas que Deus o amava. E por isso Jesus no verso 11 e 12 diz: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos, assustados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Porque Jesus naquele momento ele está dizendo: olha, dizer perdoados estão os seus pecados é coisa fácil, qualquer um de vocês pode dizer. Mas para provar que eu sou o Filho de Deus, o Messias, eu digo: perdoados estão os teus pecados, pega essa maca e anda. Pela fé, queridos irmãos, aquele homem levantou. Ele fez o papel dele, ele creu. E eu não só creu, mas andou, ele foi embora, ele chegou carregado pelo telhado e agora sai carregando a maca. Vai andando. Porque ele teve fé. E por fim, aqueles 5 homens, esses 5 homens me ensinam que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que impede as pessoas de crerem em Jesus. Os versos 6 a 12 diz que a multidão era tamanha que não permitiram ou não permitia que aqueles homens chegassem até Jesus. Isso me assusta. Porque a gente percebe um individualismo, um egoísmo tão grande ali. Mas aí talvez você em casa pode pensar assim: mas pastor, o texto está dizendo que era muita gente, muita gente. Mas mesmo sendo muita gente, tinha um homem necessitado de Jesus ali. Será que não poderiam abrir caminho para que os 5 passassem? Ou pelo menos cada um carregando ali a maca e levando até onde estava Jesus? Precisava ir pelo telhado. Irmãos, não adianta ter fé, não adianta ter criatividade, não adianta descobrirmos os recursos se nós não fizermos o nosso papel de levar até as pessoas Cristo Jesus e fazer com que essas pessoas entendam e vejam Cristo Jesus. Muitas vezes as nossas formas de viver, o nosso jeito de falar, ou como disse hoje pela manhã na EBD Online, a nossa forma de julgar as pessoas impedem com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Ali os líderes religiosos que estavam presentes na casa, quando Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, já olharam atravessados, já criticaram. E por vezes nós, no nosso comodismo, na nossa forma de pensar erradamente, erroneamente, impedimos as pessoas de se chegarem até Jesus. Estamos vivendo um tempo que, infelizmente, irmãos, sem medo de errar, estamos vivendo uma crise de religião no nosso país.
aonde religiosos, ao invés de pregarem o Evangelho, ao invés de apresentarem Jesus, têm afastado as pessoas do Senhor, se envolvendo em práticas que não deveriam, indo para a TV fazer o que não precisa. O maior obstáculo para que o milagre de Jesus aconteça na vida de muitas pessoas, por vezes, somos nós mesmos. E por isso, nesse encontro desses 5 homens hoje, eu quero convidar você a rever a tua forma de se encontrar com o outro, a buscar recursos para anunciar o Evangelho ao outro, ser criativo, ter fé, orar para a salvação de pessoas. Estamos com uma oportunidade enorme, tremenda, pensando nesse Covid, de falar do amor de Jesus, de ajudar pessoas, de investir na vida de pessoas, através de várias formas, através de uma oração, através de uma cesta de alimentos, N coisas que nós podemos fazer por fé, para anunciar que Jesus Cristo é a esperança dessa humanidade. Mas nós não podemos ser o empecilho, os obstáculos para que as pessoas cheguem até Jesus. 5 homens de fé que foram transformados quando se encontraram com Jesus e tiveram um encontro marcante, marcou as suas vidas, pois viram o seu amigo saindo, andando, carregando a maca. Aproveite, queridos, esses momentos que, mesmo estando em um distanciamento social, de se relacionar com alguém, de investir na vida de uma pessoa. E termino com 1 João 3,17, que diz, na tradução da Bíblia, a Mensagem: se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que fez esse amor desaparecer. Deus tem nos dado recursos, e Ele espera que nós usemos esses recursos para nos encontrarmos com os outros e levarmos a sua palavra, levarmos o seu amor até essas pessoas. Eu quero orar com você e por você, e nesse momento você também, junto conosco aqui no prédio, vamos participar da ceia. Por isso vai se achegando aí a sua mesa, e vamos juntos daqui a pouco participar. Mas eu queria orar com você, pedindo a Deus que coloque no teu coração um desejo pelo outro, de investir na vida do outro, de ter fé na salvação do outro, e não ser um empecilho para o outro. Vamos orar. Ó Deus, clamamos a Ti nessa noite, misericórdia por nossas vidas. Não nos permita, Deus, ser empecilhos, obstáculos na vida de outros, para que Teu amor seja impedido de chegar até eles. Não, Senhor, não permita que sejamos individualistas, orgulhosos, ególatras, mas que possamos, Senhor, ser canal do Teu amor para a vida daqueles que precisam. Ó Deus, que seja encontrado aqui nesta igreja, uma igreja, ó Deus, que seja referencial do Teu reino, farol para aqueles que andam na escuridão, pois o Senhor tem nos dado recursos e que possamos usar muito bem esses recursos para levar, ó Deus, cada vez mais a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ó Deus, que saiamos da nossa zona de conforto, para que possamos levar
o teu amor a outros. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.